Levanta as mãos e fala, dá uma chapada em língua e deita de novo. Ela fala isso que eu falo, eu não acredito, né, irmão, que eu faça uma coisa dessa, que isso é coisa de gente doida. Ela diz, amor, você sentou na cama hoje, levantou os braços, falou em língua, deu uma volta redonda à cama e deitou e dormiu de novo, em 5 minutos estava roncando de novo. Eu digo, diga que o Espírito, ele está vivo, né? Aleluia. O corpo cansa, a alma cansa, mas o Espírito não. Por isso ele deve controlar a nossa alma e o nosso corpo. E de 3 anos para cá eu tenho desconstruído a agenda. E sabe quando você trabalha, as coisas crescem, o ministério desenvolve, e a igreja cresce, e você, né, cada vez você é mais convidado para pregar. Para a glória de Jesus, meu ministério tem crescido bastante. Mas sabe quando lá no fundo você sabe que tem mais, e Deus não chamou você só para ser um pregador. Ele diz, Luiz, eu não te chamei para pregar, eu te chamei para queimar. Quando você prega, você atrai pessoas, mas quando você queima, você atrai libertadores. Glória a Deus. E aí eu comecei a entender que eu precisava mergulhar um pouco mais. E foi bem uma semana que eu estava assistindo o Discovery Channel, aquele canal que passa um monte de pesquisas, e eu estava estudando sobre peixes. Eles estavam fazendo uma pesquisa sobre peixe, mostrando os peixes que andam nas profundezas dos mares, que eles não andam na superfície. E eles não precisam vir na superfície para tomar a luz do sol, porque eles têm luz própria. E aí eu comecei a olhar para aquilo, bem na semana que Deus estava falando comigo. E por isso esses peixes, eles não são pegos em redes, em anzóis, porque eles não andam na superfície, por isso eles não são vulneráveis à rede. Eles andam nas profundezas. E Deus, eu assistindo o Discovery, eu comecei a chorar, e o Espírito Santo falou para mim, eu quero fazer de você um peixão desse aí. Um peixe que anda em profundidades, que tenha luz própria. E aí eu fiquei pensando numa geração, irmão, onde todo mundo está fazendo de tudo para aparecer, Deus querendo esconder, gente. Porque é do caráter de Deus esconder coisas preciosas. Você tem que entender o porquê que às vezes Deus quer esconder você. Porque o caráter de Deus é esconder as coisas preciosas. Essa geração, irmãos, não é uma geração de exibição. Eu até escrevi esses dias aí no Twitter assim, se você quiser se esconder de Deus, o diabo te empresta uma caverna. E se você quiser se exibir com a glória de Deus, ele te empresta um palco. Porque essa não é uma geração de exibição, é uma geração de manifestações. É uma geração que Deus está escondendo para um tempo determinado. Você pode ver, tudo que nasce antes do tempo, irmãos, não nasce perfeito. Precisa de cuidados especiais. Então assim, essa geração, ela está entendendo que ela não precisa fazer nada para se mostrar. Que essa geração, irmãos, ela está sendo escondida por Deus para um tempo determinado. E o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração. E ele disse, eu vou esconder você por um tempo. Você tem coragem de largar sua agenda para viver uma missão? E falar é fácil, mas difícil é fazer. Que agora você tem uma agenda, está pregando de segundo em segundo, as pessoas convidam você, e o melhor, elas te colocam em bons hotéis, elas compram o seu material e ainda dão oferta para você. E ainda no final querem tirar foto. Uau! E aí o Espírito Santo começou a me falar uma coisa. É muito mais difícil você administrar o sucesso do que administrar o fracasso. Porque, por isso que o Paulo dizia, em tudo eu sou experimentado. E eu acho que eu já estou pregando, tá? Depois eu leio a Bíblia. Porque se a gente não for uma carta viva, não adianta ler a Bíblia. Amém? Se eu for pregar no lugar, o cara fala, mas o senhor nem leu a Bíblia. Eu disse, mas eu sou uma carta. Eu sou uma carta viva. Se eu não sou uma carta viva, eu não posso ser uma letra morta. Não adianta eu ler a Bíblia se não tem nada para dizer. Oi. Obrigado pelo seu amém. Então, amém. Irmão, nós vamos ficar em crise esses dias aqui. Amém. Eu te garanto, depois desses 3 dias você vai pregar até para bananeira. Eu te garanto. Eu não vim aqui te abençoar, eu vim aqui causar uma crise em você. Amém. Uma crise daquela que você vai olhar para as suas coisas, olhar para os seus bens,
problema, só isso. Tem muito mais. E aí, irmãos, eu comecei a entender algumas coisas. E sabe quando que eu comecei a entender? Quando eu comecei a orar. A passar tempo com Deus. Porque não se trata de quantas horas você ora por dia. Se trata de quanto tempo você passa sem Ele. Porque você pode orar 5 horas por dia e em 10 segundos você perdeu tudo que orou em 5 horas. Então não se trata só de passar tempo com Ele. Se trata de não passar tempo sem Ele. Então as pessoas perguntam, quantas horas você ora por dia? Eu digo o dia inteiro. Canal direto, dando uma chapadinha, tomando banho no carro, andando na rua, falando, conversando, senta aqui. Se tu é macho, desce aqui embaixo, para ver se eu não te agarro. Aleluia. Então é muito mais difícil você administrar o sucesso. Por isso Paulo diz, eu tudo estou experimentado, eu sei ter fartura e sei ter abundância. Porque a fartura, necessidade, você vai aprender na marra. E Paulo disse, eu sei ter necessidade e sei ter abundância. Necessidade você aprende na marra. Ninguém precisa ensinar você a viver na necessidade. Porque isso você aprende sozinho. Agora na fartura, eu e você precisamos aprender. Por quê? Porque na fartura, eu preciso aprender a administrar o que Deus tem nos dado. Pessoas não caem porque elas estão mal, elas caem porque elas estão bem. Amém? Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas também não afundou. De manhã ele estava lavando a rede. Ele começou a afundar quando ele começou a pescar. Lucas capítulo 5 diz que quando Pedro começou a afundar, ele pescava, a rede rasgava e o barco afundava. Então ele fez sinal para os outros companheiros, não foi? Me ajuda aqui. Então quando é que você precisa de ajuda? Não é quando você está mal, é quando você está bem. Aleluia. Quanto mais você cresce no ministério, mais você precisa de ajuda, de aliança. Mas o que a maioria faz? Começa a crescer, começa a se sentir a última Coca-Cola do deserto. Pronto, agora a igreja ficou grande, o cara ficou famoso, e agora quem quiser falar com ele, entre na fila. Quem quiser que ele pregue, tem que pagar. Quem quiser que ele cante, tem que pagar. Porque ele ficou famoso. E ainda chamam isso de adoração. Isso não é adoração, querido. Ah, mas é intimidade com Deus. Não. Quem cobra por uma noite de intimidade é a prostituta, não é a noiva. A minha esposa dorme comigo de graça. Não é tão de graça assim. Às vezes custa caro. Mas é um preço que vale a pena. Aleluia. Você está entendendo que Deus quer, aonde Deus quer trazer a gente de volta? Então nós temos falado muito de avivamento, mas se não tiver um alinhamento, não vai ter avivamento. Se nós não alinharmos a nossa vida com a vontade de Deus, não vai ter. Você sabe disso. O púlpito virou um palco. E às vezes o palco virou um picadeiro. Os profetas viraram artistas. Obrigado pelo seu amém. Está muito empolgante. Mas essa geração ninguém fala isso, irmãos. Porque está todo mundo ganhando muito dinheiro. E as igrejas crescem e cada vez a cidade fica pior. Não deveria ser ao contrário. Mas por que a igreja cresce e a cidade não é transformada? Porque a igreja, ela só cresce, mas ela não desenvolve. Então nós temos às vezes igrejas cheias de gente vazia, que não conhecem a Deus, que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita, que estão nas igrejas, muitas vezes sem rumo. Eu sei que em Joinville não tem esse problema. Estou falando de Itajaí, da minha terra. Né? Como todo mundo acha que Itajaí só tem maconheiro e ladrão e vendedor de cocaína, não, tem profeta também. Aleluia! Glória a Deus! Verdade, só quando comecei a entrar em crise, quando eu pegava
pegava o jornal da cidade e eu via, Itajaí aumentou o índice de AIDS, Itajaí aumentou o índice de criminalidade, Itajaí aumentou, eu dizia, não gente, não pode, a igreja está crescendo, não pode, essa é responsabilidade minha, pessoas morrendo de fome na minha cidade, é responsabilidade minha, não é do prefeito, não foi para o prefeito que Deus disse a verdadeira religião, ou prefeito, é cuidar do órfão e da viúva na sua necessidade, não, Deus falou para mim, para a igreja, aleluia, esse trabalho meu, então eu vi que eu estava pregando muito e não estava afetando nada, eu vi que eu estava viajando e ficando famoso, e eu não quero ser famoso, eu quero ser útil. Então a igreja precisa voltar em alguns lugares em Deus, querido, e entender o que Deus quer. Aleluia! Então eu comecei a entender e comecei a entrar em crise. Aí eu ia para as conferências, aquelas conferências, sabe, a pessoa pagava 30, 40, 50 reais para entrar na conferência. Eu fiquei, meu Deus, onde vai esse dinheiro? Eu comecei a perceber isso, Deus, peraí, a igreja perdeu o destino. Eu entrei em crise, irmão. E aí eu desviei. Eu desviei do sistema. Eu afrouxei a gravata, tirei a camisa para fora, arregacei a manga, deixei o cabelo crescer e vou deixar mais. Bem brincando, calma. Eu desviei do sistema. E Deus falou assim, eu não te chamei por uma agenda, eu te chamei por um propósito. Aleluia. Se você tiver coragem de entrar em alguns lugares e amar a igreja como eu amo, eu não te chamei para bater na igreja, eu te chamei para amá-la. Eu estou falando isso porque eu amo a igreja. Só que, irmãos, em muitos lugares que essa palavra de alinhamento tem entrado, tem causado crise, porque tem tirado pessoas de debaixo da mesa. Tem muita gente debaixo da mesa, de muita gente grande, comendo migalhas que caem da mesa. Filho não come debaixo da mesa, quem come debaixo da mesa é cão. Filho come na mesa. E o meu trabalho é procurar debaixo da mesa quem está comendo migalhas e trazê-los para cima. Essa geração vai viver avivamento e não vai vir por uma igreja. Não pense que Deus fechou um monopólio com um ministério, com uma denominação não, denominação. Não pense que Deus fechou um monopólio. Que aqui é a igreja do avivamento. Bobinho. Pensa que Deus fechou o monopólio com você. Não. Você quer ver avivamento? Joinville é a cidade do avivamento. Não sei. Eu acho que é a cidade dos pecadores. Porque onde tem pecadores, tem avivamento. Todo avivamento começou com pecado, com pecadores. Não começa com gente avivada, começa com gente arrependida. Aleluia! Amém. Começa com gente jogada no chão e diz, Deus, eu me arrependo pela prostituta. Eu me arrependo pelo traficante. Ele não te conhece, mas eu me arrependo por ele. Eu levo o meu corpo e submeto à servidão. Eu submeto o meu corpo como sacrifício vivo. Eu sacrifico a minha vida por aquele homem, Senhor. Por aquela mulher. Aleluia. Por aquele homossexual, Senhor. Eu quero morrer por ele, Senhor. Não adianta ir para a televisão brigar com eles, irmãos. Eles precisam de alguém que os ame. Os ame de verdade. Aleluia. A igreja precisa voltar para o lugar dela. Sabe quando Moisés mandou Josué guerrear? Moisés disse assim, Josué, Êxodo capítulo 17, versículo 8. Quando eles foram guerrear com os amalequitas, lembra? Moisés chamou Josué e disse, Josué, você desce e eu subo. Moisés subiu e Josué desceu. E a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés levantavam, Josué lá embaixo prevalecia. Quando as mãos de Moisés cansavam, Josué perdia. Quem é que ganhou a guerra? Foi Josué ou foi Moisés? Foi Moisés.
Então não adianta a igreja ir para a guerra se não tiver pais espirituais aqui nas regiões celestiais com as mãos levantadas pelos seus filhos. Aleluia! Aleluia. Essa é uma geração de homens e mulheres como Mardoqueus, que sentam na porta para que seus filhos se assentem no trono. Que vão treinar uma geração de meninos, de meninas, de crianças, de adolescentes. Aleluia! Para tocar a próxima geração. Irmãos, a vida inteira eu ouvi que músico na igreja só incomoda. Não incomoda, não. Lá no nosso ministério nós temos 11 bandas de louvor. Esse povo que está aqui tocando, esses homens, todos profissionais liberais, todos eles têm o seu emprego. Eles têm um projeto numa favela lá de Itajaí chamado Toque Vidas, onde 70 crianças aprendem a tocar instrumentos musicais, estudam inglês, reforço escolar, mulheres aprendem a fazer artesanatos. Nós entendemos que aquela favela não precisava de uma igreja, ela precisava de ajuda. Nós precisávamos preparar os músicos da próxima geração. Então eles trabalham, dão comida, dão ensino, tocam um instrumento na igreja, sim, mas no sábado à tarde eles estão lá tocando o instrumento para treinar aquelas crianças, para que nós tenhamos próximos adoradores na igreja, na próxima geração. Então Deus não nos deu o dom para a gente ficar em casa vendo televisão. Deus nos deu dons para a gente tocar uma geração e transformar uma geração. Então os pais espirituais estão indo para as regiões celestiais, mas os filhos espirituais estão indo para a guerra. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu acredito que Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. Amém. Mas Deus tem que nos alinhar primeiro. Aleluia. Eu tenho aprendido que Deus não quer muito de você. Deus quer tudo. Não é muito, é tudo. Você só pode ter tudo de Deus se Deus tiver tudo de você. Nós não podemos levar o nosso cristianismo de domingo a domingo. Segunda-feira nós temos que ter cristianismo. Na terça também. Na quarta, eu não estou dizendo reunião, eu estou dizendo cristianismo. Aleluia. Porque uma coisa é ir à igreja, outra coisa é ser a igreja. Ser a igreja, então nós começamos a chorar por Itajaí. Estamos chorando ainda. E Deus vem transformando a cada dia, irmãos. A cada dia. Já não somos a cidade agora que é a capital da AIDS do sul do Brasil. Já não somos mais. Já não somos a cidade mais violenta do estado de Santa Catarina. Glória a Deus. Todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, grupos de louvores e de intercessores e de proclamadores estão dentro da igreja com as portas fechadas, andando de um lado para o outro, adorando a Deus. E dizendo: Deus, transforma a nossa cidade, transforma a nossa cidade. Estamos em adoração, já entramos num relógio de 24 horas de oração. E se Deus quiser, nós vamos entrar 24 horas de adoração também. Já estamos há 3 anos orando 24 horas. 168 pessoas que oram 1 hora por semana. Nós podemos mudar a região celestial de uma geração. Eu vim aqui dizer para você que tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. Não espere mais ninguém. Não importe avivamento. As pessoas que vão transformar já estão aqui. Não vai vir mais ninguém de fora. Elas já estão aqui. Aleluia. E aí, entre dar 20 mil, 30 mil para um cantor, nós escolhemos dar para uma favela. Entre dar 20 mil para um pregador, pregar no domingo à noite, nós resolvemos alugar uma casa num bairro social para cuidar de crianças. E sabe quem é que está trazendo avivamento? Quem está trazendo avivamento lá é esse cara aqui, o Kleber, que vende frango assado no meio-dia e à noite está lá na igreja adorando a Deus. Quem faz avivamento é aquele cara ali que tem uma oficina mecânica. É a alternativa Auto Center, que no final de semana tira o seu sábado para entregar para um bairro da cidade, para ensinar pessoas o que ele sabe fazer de melhor: tocar o teclado e adorar a Deus. Aleluia!
estão mudando. Deus não vai trazer ninguém de fora, irmãos. Deus plantou você aqui por um propósito, entenda isso. Aleluia. Aí nós resolvemos usar a irmã Maria. A irmã Maria, aquela irmã que lava a roupa para fora, ganha um salário mínimo por mês, que ensaia no playback. Ela não fala nem playback, é playback. Ela ensaia no sábado, que só os vizinhos para suportar. E no domingo ela quer cantar. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Irmão, nós temos que resgatar algumas coisas que a igreja perdeu, a simplicidade de tocar a Deus do nosso jeito. Aleluia. Eu vim aqui dizer para você que Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é Deus, aleluia. Ele não mudou. Se você vier de iPad, iPod, sei lá, ou de caneta, ou de caderno, ou de caderneta, Deus vai te tocar do mesmo jeito. Deus não muda. Nós precisamos resgatar algumas coisas que a igreja perdeu. A igreja perdeu a simplicidade de tocar a Deus. Aquela coisa, sabe como a gente chama essas pessoas de tradicionais? Tradicional? Não, os caras são muito tradicionais. Não, irmãos. Protegiam, pessoas que protegiam. Eu sou neto de um homem que orava de joelho pelo almoço. Que quando ia receber a sua aposentadoria, quando o caixa dava o dinheiro para ele, ele já separava e botava no outro bolso. Eu ficava olhando e disse: que é isso, vô? Ele disse: é o dízimo. Eu disse: tá, por que você não tira em casa? Eu olhava para mim bravo e dizia: tem que ser o primeiro. Mas o senhor não vai dar? Vou. Então por que o senhor não dá? Mas só dá, é dar primeiro. Dar qualquer um pode dar, mas dar primeiro. E é interessante que ele vinha com o dinheiro separado no outro bolso. E aí nós vinha de carro, às vezes eu dirigia para ele, já estava mais velho. E eu era doidão. Eu dizia: eu vou, tem que botar gasolina. Ele dizia: você tem dinheiro aí? Eu digo: tem, mas se eu não tenho aí, eles têm, mas então dá, eles não. Eu só gasto esse depois que eu dou o dízimo. Não, está brincando comigo. Ele disse: não, enquanto eu não entrego, eu não toco no outro. Eu digo: o quê? Irmão, é um cara que não deixou nada pra gente. Ele deixou uma casa que meus tios venderam e repartiram a herança, mas eu herdei dele 3 coisas. Primeiro, aquela coisa horrível que a primeira é Deus. E acabou, e acabou, e acabou. Tudo primeiro para ele. Segundo, eu herdei a aliança de bodas de ouro. E herdei também o chapéu. Está lá na minha casa. E herdei mais uma coisa: a Bíblia dele. Está lá no meu escritório. Ele não deixou nenhuma herança material, mas ele deixou um princípio. Ele deixou uma estrada de princípios para a gente. E aí vai contar: mas ele era tradicional, não era? Não, querida. Tradicional é você, seu cabeção. Só eram coisas que protegiam, balizadores de proteção. Aleluia. Homens que quando iam tomar uma decisão, oravam uma semana para ver se Deus falava alguma coisa. Que não tomavam a decisão baseada no acúmulo de hábitos que estavam na sua mente. Que não tomavam decisões baseadas no acúmulo de hábitos. Que a maioria das decisões hoje são tomadas assim, no acúmulo de hábitos. Não. Vamos orar para ver se Deus fala. Vou te falar uma coisa, eu tenho saudade desses homens. Mas eles estão na igreja ainda. Aleluia. Aleluia. Eles estão na igreja. Abre sua Bíblia comigo em Êxodo 25, querido. Santo Deus.